Preciso ser vidente. J'ai pas besoin d'être un devin. Há coisas que alguns amam Il existe des choses que e vous aimez, Deus odeia. mais que Dieu déteste. E você precisa se livrar disso. Et vous devez vous en Porque débarrasser. se você não se livrar Parce disso, que si vous nous en vous você corre um débarrassez sério pas, risco vous courez un grand risque de perder tudo. de tout E perdre. você não criou para ser um perdedor. Et vous n'avez pas été créé pour être Deus des te criou perdants. para ser mais do que Dieu vous vencedor. a créé pour être plus que des vainqueurs. Amém? Amen. 8:37 de Romanos. 8:37 de Romains. Então, levantar de manhã, Donc se lever le matin, cair de joelhos tomber à genoux, e examinar seu coração. examiner le cœur Pratique o basta. et pratiquer le Esse é basta. o conselho sábio de Deus. C'est les conseils sages de Dieu. Seguir os sábios conselhos de Deus é o primeiro conselho. Donc le premier vrai conseil, c'est de suivre les indications de Dieu. Segundo, Deuxième, pratique a segunda palavra-chave que você vai aprender agora. pratiquez le deuxième mot-clé que vous allez apprendre maintenant. Na verdade, você já sabe. Vous la connaissez déjà, pour être Você vrai. só não sabe como utilizá-la para ser poder na sua vida. Mais peut-être vous ne savez pas comment l'utiliser pour que ce soit un pouvoir dans votre vie. A segunda palavra está no mesmo verso da onde saiu o basta. La deuxième parole est dans le même verset dont le A basta est minha sorti. graça te basta. Ma grâce te suffit. Segunda Coríntios 12, verso 9. Deuxième Corinthiens 12, verset 9. E portanto eu quero isolar. Já isolei o basta, que é o Et se pourtant suffit. j'aimerais isoler. J'ai déjà isolé le Agora eu vou basta, ça isolar a suffit. graça. Maintenant j'isolerai la grâce. La graça. Amém? Amen. Então a graça é uma palavra que você vai derivá-la. Donc la grâce est un mot qu'on va dériver. Então, veja, Donc voyez, a palavra graça ela se deriva em gratidão. le mot grâce se dérive en gratitude. Então você vai aplicar gratitude. Donc vous allez appliquer donc cette gratitude. Você vai cair de joelhos. Vous allez tomber à genoux. Você vai examinar o coração. Vous allez examiner Diz votre basta cœur. para você. Dites basta pour vous. E começa a dizer gratidão, Senhor. Et commencez à dire gratitude au Seigneur. Gratidão pela minha família. Merci pour ma famille. Gratidão pela minha igreja. Merci pour mon église. Gratidão pelos meus líderes. Pour mes leaders. Pelo meu pastor. Par mon pasteur. Gratidão pela semana de conferência. Pour la semaine de conférence. Gratidão, Senhor, pelas bênçãos que eu estou recebendo. Merci Seigneur pour les bénédictions qui tombent sur moi. Agora pare tudo. Maintenant arrêtez tout. Olha nos meus olhos, por Regardez favor. dans mes yeux s'il vous plaît. Eu tenho certeza que não preciso ser profeta. J'ai encore une fois pas besoin d'être prophète. Você tem algum sonho. Mais est-ce que vous avez des E eu rêves? quero ensinar você, pelo poder de Deus, Et j'aimerais, par le pouvoir de Dieu, parar de sonhar vous faire arrêter de rêver e começar a et realizar. commencer à les réaliser. Amém? Amen. Então, um sonho, quando está só na sua mente, Donc un rêve quand il n'est que dans votre tête não torna-se real se não se transformar em meta. ne peut pas devenir réel Objetivo. si vous ne vous mettez pas un objectif. Como fazer isto? Comment le faire? Lembra de um verso. Rappelez-vous d'un verset. 3:20. Guarda esse verso no seu coração, que ele é Gardez ce poderosíssimo. verset dans votre cœur. Il est 13, très 20 de puissant. Efésios. 3:20 d'Éphésiens. Lá está escrito: Il est écrit. ora, Regardez, aquele que é poderoso para fazer tudo Celui- abundantemente, celui qui est puissant pour tout faire en abondance, além daquilo que pedimos ou en pensamos, plus de ce que nous demandons ou pensons, segundo o poder suivant le pouvoir que é dele, qui est de lui, que opera em nós. qui opère en nous. Há um poder em você Il existe un pouvoir en vous que Deus já colocou no seu coração. que Dieu a déjà mis dans votre cœur. Está nas suas células, Il est déjà dans vos cellules, está no seu DNA, dans votre ADN. mas você não sabe usar. Mais vous ne savez pas comment vous en Aí servir. chega o diabo, Donc le diable arrive, ele faz com que você use isso contra você. et il vous fait utiliser cette énergie contre vous-même. E você está se auto-sabotando, Et vous vous auto-sabotez, espiritualmente falando. spirituellement parlant. E Deus, ele quer trazer você para mais perto Et dele, Dieu veut vous ramener plus proche de lui, oferecendo a mente de Cristo, en offrant l'esprit a du mente Christ, mestra, l'esprit maître, para você dizer basta a pour que autossabotagem. vous dites basta à l'autosabotage. Basta a automutilação Ça espiritual. suffit l'automutilation spirituelle. E começar agora a ser muito abençoado. Il faut commencer à être énormément, beaucoup béni. Amém? Amen. Quem crê, diga Ceux glória a qui croient Deus. disent gloire à Dieu. Poucos creram. Peu de personnes ont cru. Você tem que dizer isso com poder. Vous devrez le dire avec Porque quando puissance. você diz com poder, Parce que você quand vous está le dites dizendo, avec eu creio nessa puissance, palavra. vous dites je crois en cette E parole. quando você crê nessa Et palavra, quand vous os croyez dans anjos cette descem parole, em les maior anges número. descendent en plus grand nombre. Amém? Amen. Praticar gratidão. Pratiquez la gratitude. Segunda palavra superpoderosa da Bíblia. Deuxième mot surpuissant de la Bible. Pratique todos os dias. Pratiquez tous les jours. Começa de joelhos. Commencez par genoux. Agora tem algo Par les genoux. fantástico. Maintenant, j'ai quelque chose de fantastique à vous annoncer. Quando você agradece, Quand vous remerciez, você não recebeu ainda. vous n'avez pas encore remercié, Mais você está reçu, pardon, agradecendo. mais vous remerciez quand même. Você está comunicando ao universo inteiro Vous communiquez à l'univers entier que você acredita
que vous croyez que pelo poder e o amor de Deus, que par le pouvoir et l'amour de Dieu, aquilo que você deseja muito, ce que vous désirez énormément, que é para a glória de Deus, qui est pour la gloire de Dieu, já é seu. est déjà vôtre. Então, quando o universo é comunicado que você crê, Donc quand l'univers est au courant que vous croyez, aí se cumpre 9:23 do livro de Marcos. 9:23 de Marc s'accomplit dans E lá votre está vie. escrito: Car il est écrit, ora, se tu crê, si vous croyez, tudo é possível àquele tout que vous crê. sera possible à celui qui croit. Amém? Amen. Eu vou dizer algo muito forte Je vais agora. dire quelque chose de très puissant Não, maintenant. não é eu que vou dizer, é Deus que vai Mais c'est dizer. pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Depois nós vamos parar na Bíblia. Et après, nous allons nous reposer sur la Bible. Eu prefiro que você olhe nos meus olhos. Je préférerais que vous me Eu regardiez queria que dans o les yeux. internauta olhasse para os meus olhos. Internaute, regarde-moi dans les Eu yeux. quero que você preste toda a tua atenção J'aimerais agora. que tu fasses énormément attention. Porque isso pode ser para bênção ou para maldição. Parce que ceci peut être pour votre bénédiction ou malédiction. Você não recebe o que você pede. Vous ne recevez pas ce que vous demandez. Eu vou repetir. Je Você répète. não recebe o que você pede. Vous ne recevez pas ce que vous demandez. Agora eu vou pedir licença, eu quero falar para a igreja, para Maintenant, esse bloco. excusez-moi, je parle à l'église maintenant. Você não recebe o que você pede. Vous ne recevrez pas ce que vous demandez. Eu quero falar para esse bloco. Et j'aimerais parler à ce bloc maintenant. Você não recebe o que você Vous precisa. ne recevez pas ce dont vous avez besoin. Eu vou repetir. Você não recebe o que você precisa. Vous ne recevez pas ce dont vous avez besoin. O que você recebe? Qu'est-ce que vous recevez? Eu já disse. Je l'ai déjà dit. Mas às vezes, nós estamos passando um processo digestivo e a mente fica lenta. Mais comme nous sommes en train de Eu digérer, não l'esprit il est un petit peu consigo lent. raciocinar com rapidez. Moi, j'arrive pas les gens n'arrivent pas à penser avec rapidité. Você só recebe o que você crê. Vous ne recevez que ce que vous croyez. Porque está escrito. Parce qu'il est écrit. Marcos 11:24. Marc 11:24. Tudo que pedirdes em oração, Tout ce que vous demanderez en prière, crendo que o en recebereis, croyant que vous l'auriez, tê-lo-eis. vous les aurez. Amém. Amen. 21:22 de Mateus diz a 21, mesma 22 de coisa. Matthieu dit la même chose. Amém. Amen. Agora, está escrito no livro Maintenant, il est écrit dans le livre, de João 7:38. Jean 7, 38. Esse verso é maravilhoso. C'est un verset merveilleux. E lá está escrito: Et il est écrit, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, no seu interior fluirão rios de água viva. de son intérieur, des rivières d'eau vivante fluiront. Amém? Amen. Você está disposto que no seu interior flua rios? Est-ce que vous êtes disposé à voir des rivières qui coulent à l'intérieur de vous? Lembra a palavra do profeta, do Rappelez-vous Salmo? de la parole du psaume. Senhor, quero beber dos teus rios. Seigneur, je veux boire dans tes rivières. Então Jesus falou: quem tem Donc sede, Jésus vem a a mim e dit, beba. ceux qui ont soif, venez à moi et buvez. 7:37 de João. 7,37 de Job. Então você quer jorrar rios de água viva Donc, dentro de você? est-ce que vous avez envie que des rivières irrompent au milieu de vous? Você precisa começar a crer. Vous devez commencer à croire. Crer no que está escrito. Croire dans ce qui est écrit. E começar a pôr em prática o que o Espírito de Deus está te Et ensinando nesses commencer à dias. mettre en pratique ce que l'Esprit de Dieu vous enseigne dans ces jours. Essa conferência não foi marcada por homens. Cette conférence n'a pas été réalisée par des hommes, Essa conferência foi marcada no livro eterno de Deus. mais elle avait été déjà choisie dans le livre No li- éternel de Dieu, No livro dos sonhos de Deus. dans le livre des rêves de Dieu, Para a tua vida. pour votre Que vie. está registrado no Salmo 139, verso Ce qui est 16. registré au psaume 139, verset 36. Esse é o livro dos sonhos de Deus que está no céu. C'est le livre des rêves de Dieu qui est au Eu ciel. já falei para você de dois livros. Je vous ai déjà parlé de 2 livres. Livro da vida. Le livre de la vie, 20, verso 12, verso 20, 15 verset 12 et de 15. de Apocalipse. d'Apocalypse. 3, verso 5. 3, verset 5. 3, verso 8. 3, verset 8. Agora, Maintenant. 13, verso 8. 13, verset 8. Agora, eu vou falar para você do livro da morte, que eu também já disse. Maintenant, je vous en ai déjà parlé du livre Já de dei la os mort. versos. Je donnerai aussi les versets. Agora, o livro memorial da vida. Maintenant, le livre de la vie. Está em Malaquias 3,16. Malachie 3,16. Lá registrado tudo que você decide. Là-bas est enregistré tout ce que vous décidez. Irmão querido, Chers frères, você está aqui essa tarde para tomar vous êtes ici decisões. cet après-midi pour prendre des décisions. Você está entendendo? Est-ce que vous le comprenez? Porque ou você fica só assistindo Parce que soit vous ne faites que regarder e se torna apenas um telespectador ou et um devenez espectador, un spectateur seulement, ou você pratica o que aprende ou de vous Deus pratiquez ce que vous apprenez de Dieu e se torna et um vous protagonista devenez des Das histórias- personnages dans les rôles. das histórias mais fascinantes e Des histoires fabulosas les da plus tua vida. fascinantes et fabuleuses de vos vies. Amém? Amen. Você escolhe.
Vous choisissez. Deus te deu, Luiz, o direito da livre escolha. Louis, Dieu vous a Amém. donné le droit Então du nós libre choix. escolhemos. Donc nous Eu queria- choisissons. Eu queria saber o nome do irmão que está do lado do Anselmo. J'aimerais savoir O ton nome prénom. do irmão? Oui. Valérie. 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 Nice to meet you. Enchanté. Olha, amados, Ah, mes amis, eu mes aimés. preciso pedir, Deus, eu quero poder Je dois demander à Dieu, Seigneur, je veux le pouvoir. para começar a fazer o que eu preciso Pour commencer à fazer. faire ce dont j'ai besoin de faire. Crer, Croire. porque você recebe o que você crê. Parce que vous recevez ce que vous Eu croyez. vou dar mais um exemplo, Et je vous donnerai encore un para você exemple. nunca mais esquecer. Pour que plus jamais vous oublierez. Então põe no teu coração, Donc, mettez quebra dans esse votre cœur. paradigma. Je veux ce paradigme. Você não recebe o que você pede, Vous ne recevez pas ce que e vous nem o que demandez, você precisa, ni ce dont vous mas avez o que besoin, você crê. mais ce dont vous croyez. Amém? Amen. Tá claro isso? Est-ce que c'est clair Então cela? havia um centurião que tinha um servo que estava doente. Donc il y avait un Lembra, centurion Jean? de la garde romaine qui Lembra, avait Valérie? un servant qui était Está malade. relatado em Mateus Vous vous 8. rappelez? C'est en Matthieu 8. Então, aquele centurião, ele era muito poderoso, Jorgi. Donc ce soldat était très puissant. Então, Tania, ele Donc Tania, chegou, soube que Jesus passava por perto. il a vu que Jésus allait passer par, Aí ele par chegou, là. José, Il s'est arrivé, José, e falou, Prisca, et il a dit, Prisca, Senhor, eu tô com um servo enfermo. Seigneur, j'ai un servant qui est malade. Brigitte, Brigitte, ele disse, Il a dit, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. mas diga só uma palavra. Mais dis-tu un seul mot. Mailá? Maëla, Cadê a Mailá? où est-elle? Mailá ela é está lá bas. embaixo. Então, mas a Mailá vai saber disso. Mais elle va le savoir. Diga, vou falar pro Eli que está aqui Je parle à Élie, representando a qui est Mailá. là, qui la représente. Diga uma só palavra e meu servo será salvo. Dis un seul mot, Seigneur, et mon servant sera guéri. Vocês se lembraram desse diálogo? Est-ce que vous vous rappelez de ce dialogue? Ok. Ok. Depois você lê, está Donc em après vous lisez Mateus 8, Matthieu 8 verso 10, que eu Verset estou 10. citando em diante, até o 13. en suivant jusqu'au 13. Tá bom? Então, aí, aquele homem, ele deixou Jesus impressionado. Donc cet homme, il a impressionné le cœur de Jésus. Então ele disse, nunca vi tanta fé em Israel. Et il a dit, je n'ai jamais vu autant de foi en Israël. Cadê o Dominique? Où est Dominique? Là-haut. Ô Dominique, Dominique, você está entendendo? tu comprends? Deus, ele falou, nunca vi tanta fé em Dieu a Israel. dit, je n'ai jamais vu autant de foi en Israël. Aquilo admirou. Et il était admiré. Cadê a Yolanda? Où est Yolanda? Tá bonita a Yolanda Ah, com ici, essa vous êtes roupa. belle avec votre robe. Vocês entenderam? Vous comprenez? Agora, Deus disse para ele no verso 13, Maintenant, Dieu lui a dit dans le verset 13, vá va, e conforme tu et creste, selon ta croyance, te seja feito. il te sera fait. Amém, Luiz? Amen, Louis. Amém, Anselmo? Amen, Anselme. Conforme creu. Então, amado, é como crer. Eu C'est preciso croire. crer para J'ai besoin de acontecer. croire pour que les choses arrivent. Mas é capaz que você não entendeu ainda. Mais il se peut que vous Então n'ayez tem pas mais encore um exemplo compris. para você. Donc j'ai encore un exemple. Gabriel está aí? Gabriel est là? Cadê Gabriel? Où est Gabriel? Là, Ah, Gabriel está aqui, ici, junto com o Daniel. avec Então, Daniel. aproveita, Daniel. Ele, Donc profite, Daniel. o outro, para agora, quem tem dúvida ainda vai entender melhor. Ceux qui ont encore des doutes vont mieux Precisa comprendre. entender isso. Vous devrez le Senão comprendre. você não deslancha na vida espiritual. Sinon, vous ne débutez pas votre vie spirituelle. Haviam cego, haviam dois cegos. Il y avait deux aveugles, deux hommes aveugles. Havia uma enorme multidão cercando Jesus. Une grande multitude qui entourait Jésus. E as pessoas gritavam e chamavam por Jesus. Et les personnes criaient et appelaient Jésus. Talvez 5, 10, 20 mil pessoas seguindo os passos Peut-être de 5, Jesus. 10 000, 20 personnes qui suivaient les pas de Jésus. E dois cegos que nem podiam enxergar nada, Et deux aveugles qui ne voyaient rien corriam por fora da multidão. couraient autour de la foule. E ou dois deles, Fred. Et un ou deux d'eux, Fred, Fred? Amém? Amém. Então eles diziam, il disait, filho de Davi, Fils de David, tem compaixão de aie mim. compassion de moi. Filho de Davi, Fils de David, tem compaixão de aie mim. compassion de moi. Deus parou. Dieu s'est arrêté. Eu vou te ensinar uma coisa simples, abrindo aspas. Et je vais vous enseigner quelque chose de simple en ouvrant les parenthèses. Se você quiser pegar Deus Si lá vous no voulez coração, attraper Dieu dans son cœur,
Pede por compaixão. Demandez par compassion. Deus é Pai de amor. Dieu, c'est le Père Ele d'amour. não suporta ver filhinho pedindo por Il ne compaixão. supporte pas voir ses enfants demandant par Ele compassion. para. Il s'arrête. Ele sai da multidão Il sort de la e foule foi atender os 2 cegos. et il est parti les parler aux deux. Ele falou: o que vocês querem que eu te faça? Il les a demandé, que voulez-vous que je fasse? Olha que lição maravilhosa. Regardez quelle leçon merveilleuse. Deus está perguntando: o que você quer que ele faça para você Je vous aqui, demande. igreja de Saint-Denis? Que voulez-vous qu'il fasse pour vous ici, église de Saint-Denis? Aí eles pediram para enxergar, Donc ils ont demandé à voir, lógico. bien sûr. Mas e você? Mais et vous? Qual é o teu pedido? Quelle est votre demande? É pedido inteligente? C'est une demande intelligente. Pedidos inteligentes recebem respostas inteligentes. Des demandes intelligentes reçoivent des réponses intelligentes. Por isso que você precisa de uma mente que tem C'est inteligência. pour ça que vous avez besoin d'un esprit possédé d'intelligence. E a melhor mente inteligente que eu conheci na minha Et vida le meilleur esprit intelligent que j'ai connu de toute ma vie, é a de Jesus. c'est celle de Jésus. Jesus mudou Jésus o a mundo. changé le monde. Ele não usou o seu próprio poder, Il n'a pas utilisé son propre pouvoir, apenas a sua influência, seulement son influence, a sua mente. son esprit. Ele dividiu o mundo em 2, Il a divisé le monde en deux, antes e depois de Cristo. avant et après Christ. Amém. Amen. Influência você pode ter. Donc vous pouvez avoir de l'influence. Se o Espírito de Deus habitar em Si le você, Saint-Esprit habite en vous, e se ele habitar em você, et s'il habite en vous, você terá a mente de Cristo. vous aurez l'esprit de Christ. Amém? Amen. Amém mesmo? Amen véritablement. Agora, Maintenant, Jesus perguntou para os 2 cegos: Jésus a demandé à ces deux aveugles, vocês creem que eu posso fazer isso? vous croyez que je peux faire cela? Sabe o que eles responderam? Vous savez ce qu'ils ont dit? Está tudo relatado em 9, 27 a marqué. 30 do livro de Mateus. En 9, 27 à 30 de Matthieu. Eles disseram para Jesus: Ils ont sim, dit à Jésus, nós cremos, Senhor. oui, nous le croyons. Aí Jesus disse para eles, Et Jésus leur a dit, verso 30, verset 30, verso 29, verset 29 plutôt, seja feito que ce soit fait conforme a sua fé. selon votre foi. Amém? Amen. Então você recebe o que você Donc vous recevez crê. ce que vous croyez. Porque aquele paralítico que estava... Paralítico não. Aquele enfermo do centurião, Parce que le centurion qui avait son Oito- servant malade, 8:13 do livro de Mateus, 8, 13 de Matthieu, ele ficou curado na mesma hora. il s'est guéri à l'instant E ele même. não estava ali. Et il n'était pas encore Foi là-bas. pela fé do centurião. C'était par la foi du centurion. E aqueles 2 cegos, no mesmo Et instante, ces deux aveugles, au même instant, o verso 30, le verset 30 le dit, eles passaram a enxergar. ils ont commencé à voir. E olharam pela primeira vez a luz do sol. Et ils ont vu par la première fois la lumière E du soleil. puderam, o primeiro rosto que eles viram Et le premier visage qu'ils ont vu, foi de Jesus. c'était celui de Jésus. Amém? Amen. Louvado seja Deus. Loué soit le Seigneur. Você está entendendo? Est-ce que vous le comprenez? Quando você produz gratidão, Quand vous produisez de la gratitude, você está desencadeando o enorme poder do universo. vous êtes en train de mettre en route un grand pouvoir de Você l'univers. está dizendo para o mundo, para os anjos e para os homens Vous dites au monde, aux anges et aux hommes que você crê. que vous croyez. A gratidão te leva a ter fé. La gratitude vous amène à Para avoir você foi. crer. Mais il faut croire. Então isso comunica a bênção de Deus. Donc cela communique les bénédictions du Seigneur. Como crer? Comment croire? Como ter fé? Comment avoir de la foi? Viva a luz que você está recebendo. Vivez la lumière que vous êtes en train de recevoir. Isso já bastará para você Cela começar a suffit mudar a tua déjà vida pour commencer à bouger votre e vie o mundo ao teu redor. et le monde autour de vous. Amém? Amen. Amém mesmo? Amen. 2 améns? 2 amen seulement. Talvez não estejam entendendo bem. Melhor. Merci beaucoup. A gratidão, La gratitude, quando você agradece, quand on remercie, cresce. elle grandit. Jesus, quando ele tinha aqueles 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, Jésus, quand il avait les 5 pains et les 2 poissons, João 6, 1 a 20, Jean 6, 1 à 20, especialmente no verso spécialement dans les versets 8 e 9. 8 et 9, O que nós temos para dar para essa multidão? qu'est-ce que nous avons pour nourrir cette foule? Filipe falou, 5 Philippe a dit peixinhos, 5 não, poissons. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. 5 O que pains é et isso 2 para poissons. tanta multidão? Mais c'est quoi cela pour une foule énorme? Jesus sabia o que ele ia fazer. Jésus savait ce qu'il allait faire. Você sabe o que você vai fazer? Vous savez ce que vous allez faire? Eu penso que você está começando a entender. Je pense que vous avez commencé à comprendre. Jesus pegou os pãezinhos Jésus a pris les petits pains. e deu graças a Deus. Il a donné grâce à Dieu. Na hora que ele deu graça, Quand il a donné grâce à Dieu, cresceu. les pains se sont multipliés. A multidão, segundo a Bíblia, era quase 5 mil. Il avait presque 5000 personnes. Mas segundo os historiadores, Mais selon les historiens, considerando mulheres, en crianças, prenant en compte les idosos enfants, e les âgés estrangeiros, et les étrangers,
Podia passar de 20 mil, quem sabe 30. Ça pouvait dépasser 20 voire 30 000 personnes. Todos comeram. Tous en mangeaient, A se fartar. à en être remplis. Ainda sobrou Et il en restait encore 12 cestos de pães. 12 sacs. Amém? Amen. O que Jesus fez? Qu'est-ce que Jésus a fait? Deu graças. Il a donné grâce. Gratidão. Gratitude au Seigneur. Quando você agradece, Quand vous remerciez, cresce. ça grandit. Isso dá para rimar aqui também ou não? Em português, quando você agradece, cresce. Quand on remercie, non. Não. C'est un jeu de mots pour celui, É. mais il n'y a pas. Amém? Amen. Agora, quando Jesus estava diante da tumba de Lázaro, Donc quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, ele não usou o seu poder il para n'a pas ressuscitar utilisé son Lázaro. pouvoir pour le ressusciter. O poder era do Pai. Le pouvoir venait du Père. Ele não usou nenhum milionésimo de 1% do seu Il poder. n'a même pas utilisé 1 millionième de 1% de son pouvoir Simplesmente para poder ressuscitar aquele homem que estava morto e fedendo. pour ressusciter cet homme qui puait déjà. Já ia entrar no quarto dia. 4e jour, Estava exalando o fedor da morte. l'odeur de la mort était déjà Um présente. defunto que fedia. Un défunt qui puait déjà. Foi aberta a porta. La porte était ouverte. E Jesus disse: Graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Et Jésus a dit, grâce je te donne au Père, parce que tu m'écoutes toujours. Gratidão, Pai. Gratitude, Père. O homem saiu. Sai, Lázaro, vem para fora. Sors, Lazare. Et il est venu. 11h41. 11h41. Primeiro a gratidão. D'abord la gratitude. Mas você sabe o que está escrito no 11h40? Mais vous savez ce qui est écrit à 11h40? Escreva no teu coração. Écrivez dans votre cœur. Não te hei dito que se você crê, Ne t'ai-je pas dit que si tu você crois, vai ver a glória de Deus? vous verrez la gloire de Dieu? Amém? Amen. Eu penso que você está entendendo Je melhor. pense que vous commencez à comprendre bien plus mieux. E Deus seja louvado por Que isso. Dieu soit loué pour cela. O que é necessário para crer melhor? Qu'est-ce qui est nécessaire pour mieux croire? Olha, existe um cientista chamado George Weyler. George Weyler, c'est un scientifique. Esse cientista da neurociência. Il fait de la neuroscience. Depois está no Google acadêmico para você acessar e conferir. Il est présent sur la page Google Académique pour que Ele vous puissiez conférer. apresentou um estudo que eles levaram bons anos para poder concluir. Il a présenté une étude qu'ils ont pris beaucoup d'années à conclure. Que eu falei agora há pouco que uma mente de 60 anos pode voltar a sentir-se melhor do que Ce 17. dont je parlais, c'était une personne de plus de 60 ans pourrait revenir Au et se sentir comme un jeune. Ao contrário que a medicina convencional prega, Au contraire, au complet opposé de ce que la médecine traditionnelle prêche. a medicina genômica prega outra coisa. La médecine génomique prêche une autre chose. A medicina genômica é a medicina do século 21. C'est la médecine du 21e E essa siècle. medicina que eu estudei. Et c'est cette médecine-là que j'ai E étudiée. essa medicina apresenta que Et cette médecine, qu'est-ce que présente-t-elle? o cérebro continua ao longo da vida podendo produzir neuroblastos. Le cerveau continue tout le long de la vie en ayant une capacité de produire de neuroblastomes Isso através das células troncos do seu corpo. à travers les cellules souches de votre corps. E essas células, ao serem formadas pela célula tronco, Et ces cellules, à être formées par les cellules... esses neuroblastos em formas de neurônios, Donc ces neuroblastes, sous la forme de neurones, qui sont créés par les cellules souches de votre corps, eles vão ser repostos no seu organismo seront réintroduits dans votre organisme pelo sistema chamado homeostasia, par le système appelé homéostasie, nas regiões em que você teve decadência neuronal. dans les régions où vous avez eu une décadence neuronale. O que causa decadência neuronal? Mais qu'est-ce que cause cette décadence O neuronale? quê? Agora eu quero entrar nesse mérito. Maintenant, j'aimerais rentrer dans ce Eu sujet-là. não preciso ser filho de profeta. J'ai pas besoin d'être enfant de prophète. Eu sou impressionado pelo Espírito de Je Deus. suis impressionné par l'Esprit de Dieu. E tem muitas pessoas aqui Et il y a beaucoup de personnes ici que estão sofrendo decadência neuronal. qui ont souffert la décadence Estão tendo neuronale, perdas terríveis de massas neuronais. en ayant des pertes terribles de masse neuronale. Eu vou fazer uma experiência com você para você entender Et melhor. j'aimerais faire une petite expérience avec vous pour que vous compreniez un peu mieux. Primeiro, Primeirement. eu preciso que você use toda a sua sinceridade J'aimerais que agora. vous utilisiez toute votre sincérité maintenant. Quantos de vocês aqui atestam para que, dentro dessa sinceridade tão importante, Combien d'entre vous, dans ce lien de sincérité importante maintenant, que você, ao levantar de manhã, você já se julga, você já se sente cansado? que quand vous vous levez le matin, parfois vous pouvez vous sentir déjà fatigué? Levanta a mão com À sinceridade, qui se você c'est sente déjà isso. arrivé de se réveiller le matin et d'être déjà fatigué? Levez les mains. Olha,
Pode levantar alto um Vous pouvez pouquinho, só lever para a gente ver. en haut les mains Amém. pour qu'on puisse Porque voir. quando você está acusando que você sente isso, Parce que quand vous lui dites que vous le ressentez, você está convidando Deus a te ajudar. vous invitez Dieu à vous Amém. aider. Amen. Então Deus fala, ele está Dieu confessando dit, que ele precisa de ajuda Il confesse qu'il a besoin d'aide e eu posso ajudá-lo. et je peux l'aider. Amém? Amen. Quantos aqui também confessam para Deus, Senhor, eu tenho uma irritabilidade acima do normal. Combien ici souffrent d'une irritabilité au-dessus de la normale? Pequenas coisas que acontecem me irritam Des muito. petites choses qui se passent mais qui vous énervent énormément. Se você tem esse sintoma, levanta a mão Si bem vous alto. avez ce symptôme, levez Para les que mains Deus venha bien te haut pour ajudar. que Dieu vienne vous Bem aider. alto. Bien haut. Tá, pode abaixar. Vous pouvez Obrigado. baisser. Merci beaucoup. Agora, também, se você é capaz de dizer para Deus, Senhor, Donc, si vous êtes capable de dire à Dieu, costumo sofrer antes da hora. Seigneur, j'ai pour habitude de souffrir avant l'heure. Chama-se ansiedade. On l'appelle Não l'anxiété. consigo controlar minha Je n'arrive ansiedade. pas à contrôler mon anxiété. Se você sente isso, levanta a mão Si bem vous alto le para que sentez, Deus te ajude. levez votre main bien haut pour que Dieu vous Levanta a aide. mão. Não, levanta a mão direito, Levez senão Deus não pode véritablement ajudar vos mains, você. sinon Dieu ne peut pas vous aider. Não converse agora. Ne parlez pas maintenant. Amém? Amen. Pode baixar a mão. Vous Tem pouvez gente baisser les conversando mains. e não entende bem. Si on discute, on ne comprend pas très bien. Agora, quem de vocês confessa que tem facilidade para se esquecer de tudo que houve? Mas Então fala e não responde ainda. Tem gente que cumprimenta alguém. Il y a des personnes qui disent bonjour à quelqu'un. Bonsoir. 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 Seu nome? Comment tu t'appelles? Como te tapelo? É o seu nome. Noabé. Noab. Então, acabou de apresentar. Donc maintenant l'interaction est finie. Eu estou conversando com ele. Donc je discute avec lui. Eu esqueci seu nome. J'ai oublié ton nom, pardon. Qual é o seu nome? Comment tu t'appelles? Tem que repetir. Et je dois répéter, Noabé. Noab. Agora tem mais. Você vai num aposento da tua casa. Vous rentrez chez vous, Você vai buscar alguma coisa. vous allez dans une chambre chercher quelque chose. Chega lá, você fala. En arrivant dans la O chambre, que eu vim buscar aqui? vous vous dites, qu'est-ce que je suis venu chercher Você ici? esqueceu. Vous Levanta avez a déjà mão. oublié. Levez les mains. Pode abaixar. Vous pouvez baisser. Essa palestra da tarde é para você. Ce message de cet après-midi, c'est pour vous. Amém? Amen. Nós temos um outro problema grave. Nous avons un autre problème grave. Nós não sabemos escutar. Nous ne savons pas écouter. Sempre que você for escutar uma palestra importante que Deus quer falar a você, À chaque fois que vous devrez entendre un message A par melhor lequel Dieu veut maneira vous parler, la meilleure para façon entendê-la, pour la comprendre, é estômago vazio. c'est à ventre vide. Agora veja, Maintenant, voyez, vamos fazer um exercício juntos. on va faire un exercice ensemble. Tudo que eu fizer aqui você imita, Tout ce que je ferai ici, É um essayez d'imiter. exercício. C'est un exercice para conscientização. Amém? pour vous rendre conscient. Então eu vou pôr a mão aqui, por exemplo, mão no abdômen, você põe a mão no abdômen. Mais Todo mundo põe a mão no quand je abdômen. mets ma main ici, vous le faites aussi. Pôs Mettez-vous a mão no aussi. abdômen, vamos fazer o teste juntos. Faisons un test Mão no ensemble. abdômen. La main Agora sur le põe a ventre. mão no esôfago. Maintenant, œsophage, Põe a mão no peito. la poitrine. Põe a mão agora aqui no colo. Maintenant, ici au col. Agora põe a mão no queixo. Maintenant, au menton. Agora põe a mão na nuca. Maintenant, Você falou nuca? eu também perdi. Explica para eles agora. É complicado, é. Alors voilà, il a dit la nuque, mais ils ont compris parce que nuque, ça ressemble. Vous avez compris, hein? Você falou nuca? Oui, si, ils ont falou, compris. chegou a falar nuca? Não, mas nuca é a mesma palavra. Nuque, nuca. Então eles entenderam. Donc il a dit, mettez la main sur la nuque. Et il a touché le front. Non, mais il a touché le front en disant nuque. C'est ça. Et c'est... Ok? Ah non, nuque, c'est la... Ouais, nuca. Nuca, em português, é aqui. Deu para entender? Nós não conseguimos escutar como deveríamos escutar. On n'arrive pas donc à écouter. Eles Moi entenderam, d'abord, será? c'est moi qui ai pas. C'est moi qui ai pas. Moi aussi j'ai raté le test, hein, donc on a du mal à comprendre, on a du mal à entendre ce que les personnes nous disent. Ok. Nós estamos aqui para aprender do professor Espírito Nous Santo. sommes ici pour apprendre avec le professeur Saint-Esprit. Amém? Amen. Muito bem. Agora, eu quero explicar para você Maintenant, j'aimerais vous expliquer algo fabuloso une chose fabuleuse com relação ao teu cérebro. qui est en relation avec votre O cerveau. teu cérebro, ou o teu corpo inteiro é formado de cromossomos. Votre corps entier est formé de chromosomes. Você tem 23, um par de 23 cromossomos. Vous avez une paire de 23 chromosomes. 23 do pai e 23 da mãe. 23 du père, 23 de la mère.
Cada núcleo da sua célula Chaque noyau de vos cellules possui essa conjunção cromossômica. possède cette conjonction chromosomique. 46 cromossomos. 46 chromosomes. 22 deles, que são um par de 22, são 44. 22, donc une paire, ça fait 44. Eles são autossômicos. Ils sont des autosomiques. 2 são os sexuais. Et 2 sont les sexuels. O XY e o XX. XX et XY. Mulher e homem. Femmes et hommes. Ó, o XX é XX. homogamético Homogamètes. e o XY, que é o do homem, Et XY, Hétérogamète. hommes hétérogamètes. tá? Não se preocupe com os nomes, Ne apenas vous en entenda faites o pas pour les noms, mais raciocínio. comprenez le raisonnement derrière. Ok? Ok? Então, nessa conjunção Donc, cromossômica, dans cette conjonction chromosomique, na sua célula, dans votre cellule, eles são interligados. ils sont Cada interliés. cromossomo Chaque chromosome possui cerca de 3 bilhões de pares de bases. possède plus de 3 milliards de paires de bases. Esses pares de bases são pequeninos X. X. Ce sont des petits X. Eles são ligados perninha por perninha. Ils sont reliés par les jambes. Então, se você for somar os 44, vai dar mais de 130 bilhões de Donc, pares de si vous bases. sommez les 44, ça fait plus de quantos millions? 130 bilhões de pares de 130 bases. milliards de paires de bases. Quando uma perninha se desliga da outra perninha, Quand une petite jambe se détache de l'autre, nesse universo fantástico de dans cet univers 130 fantastique bilhões, de 130 milliards, surge um fenômeno un phénomène apparaît, chamado-se enfermidade, appelé maladie. doença. Oui, maladie. Doença. Então eu vou mostrar para você como reparar os cromossomos Donc que je vous estão, montrerai comment réparer les chromosomes que estão sendo partidos nos qui seus sont en pares de train d'être base. brisés dans leur paire de bases. Estão sendo danificados. Ils sont blessés, Amém? ils sont endommagés, pardon. Pior é quando isso é no cérebro. Et c'est pire quand ça arrive dans le cerveau. E eu mostrei para você que muitos estão precisando de um novo Et je cérebro. vous ai déjà montré que beaucoup ont besoin d'un nouveau cerveau. Eu vou dizer para você, melhor é que ter um cérebro melhor para ter a mente de Cristo. Nous devons avoir un cerveau meilleur pour avoir l'esprit de Não é Christ. simplesmente para você se sentir melhor, C'est pas simplement pour que vous vous para sentiez você mieux, lembrar de tudo, pour que vous rappeliez de tout, para você poder ser curado, pour être guéri, para você poder ter um novo prazer na mais pour vida, avoir un nouveau plaisir dans la vie, para você ser mais jovem que pour que vous você vai soyez plus ser, jeune que vous le êtes, para você recuperar a pour que juventude, vous puissiez récupérer votre para recuperar a jeunesse, virilidade. récupérer la virilité. Então, é para você representar e reivindicar o Donc caráter eterno de vous Deus. devrez revendiquer et représenter le caractère de Dieu. Amém? Amen. Voltemos aos cromossomos. Retournons au chromosome. Agora eu quero pegar um cromossomo. Maintenant, j'aimerais prendre un chromosome. O que é um cromossomo? Qu'est-ce que c'est qu'un chromosome? Presta atenção que é uma coisa maravilhosa o que Faites Deus attention parce que fez. c'est une chose merveilleuse que Dieu a fait. Amém, Prisca? Então, um cromossomo, Amen, Prisca. ele é formado Donc, de un chromosome, cerca de 5 bilhões, il est formé de 5 millions, non, milliards 5 bilhões de uma outra substância, d'une autre substance. tá? Esta cromossomo se formado em uma outra substância. 5 bilhões. 5 milliards. Essa substância, Cette substance, ela são chamados ce nucleotídeos. sont appelés des nucléotides. Os nucleotídeos, eles são... O que é o nucleotídeo? Qu'est-ce qu'un nucléotide? Eles são uma base hidrogenada C'est une base hydrogénée formada por radical fosfato, formée par un radical de phosphate, formada de um açúcar, d'un sucre, que é um glicídio do grupo das pentosas, qui est un glycide du groupe des e de pentosoïdes, ribose. et de ribose. Isso é a formação de um só nucleotídeo. Ça, c'est un seul nucléotide, Que 5 bilhões é um neurônio. et dont il y en a 5 milliards dans un neurone. Ok? Agora, 5 bilhões de nucleotídeos, cada um possui mais 4 elementos químicos. Donc 5 milliards de nucléotides, chacun comporte en plus 4 éléments chimiques. Esses vocês vão lembrar e você também. Et ceux-là, vous allez vous en rappeler. Formado de adenina, Adénine, citosina, cytosine, guanina guanine e tiamina. et thiamine. A tiamina é composta no DNA. Thiamine est composé est aussi dans le DNA, dans No l'ADN. RNA, ele tira a tiamina e coloca a uracila. Et le RNA enlève la thiamine et met la uracile. Vocês estão entendendo? Vous le Eu comprenez? estou só apenas te mostrando o que é um cromossomo. Donc je vous montre seulement ce Dá que para c'est você un ver chromosome, o tamanho de Deus. pour que vous voyez la grandeur de Dieu. Então eu vou pegar 5 bilhões de Donc nucleotídeos, je prends 5 milliards de nucléotides, 5 milhões de nucleotídeos, 5 millions, pardon, e vou multiplicar por 4, et je le multiplie par 4. que são esses 4 elementos químicos que eu Qui sont acabei les de passar. 4 éléments dont je Você vai viens de ter parler. 20
é 20 bilhões mesmo. vous aurez 20 milliards. Tá? Então você tem 5 bilhões vezes 4 dá 20 bilhões. 5 milliards chacun, ça fait 20 milliards, tout. Então você tem 20 bilhões de unidades de informação. Donc vous avez 20 milliards d'unités Num d'information. único cromossomo, Dans un seul chromosome. 20 bilhões de informação. Dans un seul chromosome, 20 milliards d'informations. A unidade de informação chama-se bit na Une unité computação. d'information s'appelle un bit en computation. Uma letra é representada em média por 6 bits. Une lettre, c'est à peu près 6 bits. Então, se eu for pegar agora 20 bilhões de unidades informacionais Donc si je prends 20 milliards d'unités e informationnelles dividir por 6 para saber quantas letras tem num cromossomo, et je divise par 6 pour savoir combien de lettres a dans un chromosome, então você vai chegar num número donc de je vais arriver à un nombre de 3 bilhões 333 milliards milhões. 333 millions de lettres. Acontece que cada palavra tem em média 6 letras. Donc chaque parole a en moyenne 6 lettres. Eu quero saber quantas